Um homem entrou armado com 2 revólveres calibre 38. Um ex-aluno, Wellington Menezes de Oliveira, de 24 anos, entrou e atirou contra estudantes dentro das salas de aula. Já temos agora a confirmação de 10 estudantes mortos, sendo 9 meninas e um menino, todos na faixa etária entre 12 e 14 anos de idade. Ninguém poderia imaginar o que iria acontecer dentro deste prédio. Nunca uma escola brasileira tinha sido cenário de um ataque dessa proporção. Eu vi que a escola era ali, o portão estava aberto e eu ouvia daqui, conseguia ouvir os disparos. Então vi que o problema ainda não tinha acabado, né? Então eu fui entrando, perguntei a uma funcionária, tinha uma funcionária no canto aqui, perguntei a ela quantas pessoas eram, ela não entendeu. Ela fez assim para cima, para dizer que era em cima. Eu falei, mas quantos são? Ela, eu acho que são 2. Então daqui eu saio, eu lembro bem que a gente entra ali. Eu viro para a minha esquerda, que é onde fica a escada. Viro para a esquerda, subo o primeiro lance de escada. Viro à esquerda, subo o segundo lance de escada. E é o momento que eu vejo o Wellington saindo da última sala de aula. Olha, a Karine era uma criança, né, com 14 anos, né, que brincava de pique-esconde na rua, tinha as coleguinhas dela, gostava muito de brincar, de fazer amizade. Uma menina muito feliz, encantadora, não tinha quem não gostasse dela, né? Que até hoje as coleguinhas perguntam por ela. Samira era uma menina inteligente, né? Muito inteligente. Adorava estudar, né? E pretendia ser médica da Marinha. Cara, a Mariana era uma pessoa, uma adolescente muito divertida, sorridente. Era aquela influente no meio de todo mundo, amiga de todo mundo, legal companheira, uma boa irmã. Só saía comigo, pela pouca diferença de idade, saía comigo de cima para baixo. Era unicarne, a gente estudava no mesmo colégio, a gente ia e voltava da escola junto. Mariana era tudo e ainda é tudo que está bem forte na minha lembrança, na minha memória. Era alegre, sabe? Uma criança alegre. Consigo falar que começa Era alegre pra frente, entendeu? Pra cima, assim. Não tinha tristeza com ela. Muito divertida, muito bagunceira. Era muito bagunceira. Demais. Desde pequenininha era muito, alegrava a alegria da casa, né? A Mariana sempre sonhou em ser modelo, desde que ela faleceu com 13, 14 anos. E ela já tinha um perfil de modelo e tal. Ela adorava a escola. Ela acordava antes de mim. Quando eu ia chamar ela, já estava acordada para ir para a escola. Estava fazendo curso de computador. Ela já abria o computador todo, já mexia em tudo. Montava e desmontava já, com 13 anos. Né? Era muito inteligente, minha filha. Adiantada demais que eu estava. Ela gostava muito desse curso. E da língua, como é que é? Espanhol, né? Espanhol. Inclusive ela morreu por causa dessa língua espanhol, né? Na escola. Porque nesse dia eu não queria que ela fosse para a escola. Eu fiquei brincando com ela e tal. Vou trazer teu Nescau. Não vai não. Hoje está um tempinho gostoso para ficar em casa. E ela falou para mim, mãe, não posso faltar hoje, porque hoje tem essa aula que eu adoro, não posso faltar. Eu falto amanhã, mas hoje não. Entrei normal, tudo normal. Desci para beber água, que eu estava no terceiro, e ela estava na aula de educação física na quadra. Encontrei ela e a Milena, também uma das vítimas na época. Encontrei ela, brinquei, falei meia dúzia de palavras e voltei para a sala. Não esperava que 30, 40 minutos podia acontecer tudo o que aconteceu. Isso aconteceu numa quinta-feira. Na terça-feira eu perdi meu telefone. E eu não tinha meio de comunicação, que eu estava dentro de numa construção civil, trabalhando ali dentro, então ali eu não tinha comunicação. Mas só que eu estava me sentindo angustiada nesse dia. Cheguei aqui, eu não imaginava o que eu ia encontrar. Eu estava a 300 metros, estava aqui à frente, ali na frente do depósito de gás, eu estava lá na frente do depósito de gás. Então, quando o aluno Alan chegou até mim, ele foi baleado, e ele chegou,
dizendo que tinha um cara dando tiro na escola, eu imaginei o quê? Coisa que a gente já viu acontecer, alunos brigam dias antes, né? Alunos brigam aí e alguém vai armado para a escola. Isso a gente vê acontecer muito. Esse dia meu namorado veio aqui em casa, eu levei ela no portão, ela foi para a escola, né? Que eu tinha 2 amiguinhas e um amiguinho que vinha buscar ela aqui no portão. Aí foram. Aí nisso que ela estava indo, quando ela virava lá na esquina, ela dava adeus, né? Aí eu, não podia entrar antes disso, tinha que dar adeus para ela. Aí nisso meu namorado chegou, um ex que eu tinha. Chegou e falou assim, pô, tô querendo dar uma volta, andar. Eu falei, tá, então vamos. Aí fechei o portão, fui andar com ele. Aí passei ali no Piraquara, na entrada da escola, fui embora. Quando eu cheguei no final da rua da Piraquara, minha filha, a Priscila, ligou pro telefone do meu namorado. Não ligou pro meu, não, ligou pra ele. E falou assim, fala pra minha mãe ir lá na escola, porque acho que aconteceu alguma coisa com Samira. Quando eu cheguei na frente da escola, estava acontecendo os tiros. O Wellington ainda estava atirando nas crianças. E cada disparo que ele fazia era aquela gritaria, aquelas meninas com 11 anos, 12 anos, né? Gritando ali, aquele desespero. A minha filha sentava lá atrás. Olha para ver como é que é as coisas, né? Era ela para estar viva, mas como estava na hora dela ir, né? Ela falou, quero sentar aí na frente, no lugar de fulana, esqueci o nome da menina. Aí sentou lá na frente junto com as outras 2 coleguinhas. Assim, uma menina atrás que me falou, né? Porque eu procurei saber tudo. Queria saber tudo, como é que foi, o que aconteceu. A minha filha perguntou para ele, a palestra é sobre o quê? Ela adorava a palestra. Gostava, ela era muito interativa, né? Ela gostava de saber tudo, curiosa. Aí ele falou, pegou a arma e falou, é disso aqui. Ela foi a primeira a levar um tiro na testa. Aí ele falou, a palestra é disso aqui. Aí, matou ela, né? Aí logo em seguida foi nas 2 na frente também. Ficou as 3 lá caídas, né? E o resto saiu tudo correndo. Eu ria de nervoso, porque eu tava achando que era brincadeira. Enquanto ele disparava os tiros, eu ria, achando que era brincadeira. Do lado do meu amigo, eu ficava, Luan, a gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer. E ele ficava, não, fica calma, tudo bem, não vai acontecer nada. E quando o cara disparou o primeiro tiro que eu vi que pegou no meu amigo, ele começou a sangrar, eu vi que era sério. A gente estudava no 3º andar, ela no 2º, onde aconteceu todo o fato. E no meio do tiroteio a gente conseguiu ficar dentro da sala. E quando começou a soltar, a gente foi pro último andar se trancar na sala de leitura. Isso aí foi o 5º ano, 6º ano todo, direto para se trancar no último andar e trancou a porta, que era a sala de arte, era onde o maior local ali. Estas imagens são de uma câmera de segurança da Escola Municipal Tasso da Silveira. O vídeo começa com os alunos chegando para a aula, acompanhados de um professor. Alguns estudantes ainda estão no corredor quando Wellington Menezes aparece, carregando a mochila onde estavam escondidas as 2 armas. Wellington espera na porta e só entra quando todos os estudantes estão dentro da sala. Os alunos fogem logo depois. Um rapaz está ferido no ombro. Alguns estudantes acabam caindo durante a fuga. Um deles foge rastejando pelo corredor. Wellington sai com a arma na mão e vai para a outra sala. O atirador volta para o corredor, recarrega o revólver e entra novamente. Cheguei lá no momento que não tinha, só estava eu e o policial. Só estava eu e ele não me deixou subir. Eu nervosa, falei assim, não, minha filha está aí na escola. Ele falou, não, se você tem filha na escola, não vai entrar não. Só tinha eu e ele, assim, na porta. Eu falei, moça, eu tenho que entrar, minha filha. E eu gritava a ela, né, o nome dela e só via criança saindo, ensanguentado. Quando eu entro na escola, o Wellington me sai da sala de aula, eu baleei ele caiu, eu não sabia se ia sair mais alguém. Fiquei ali falando com ele, ele caído atrás da parede, eu falando com ele, ele não falava nada, não respondia nada, até que ele fez um disparo, e esse disparo que ele fez foi na própria cabeça. Wellington caminha até o final do corredor como se fosse lá para checar algo.
e retorna para a sala. A próxima parte do vídeo já mostra o atirador sendo baleado enquanto tenta fugir da polícia. Os PMs fazem uma varredura na escola para ver se há mais atiradores. Com a situação controlada, os estudantes que estavam na sala são liberados. O último a sair está com uma mancha de sangue nas costas. A gente só queria explicar o que está acontecendo, porque um chorava aqui, o outro achava que era brincadeira, que era fogos, que era bombinha. Mas depois foi passando o tempo, a correria, a gente foi vendo o que ia acontecer, telefonema e tal. Eu já saí daqui da escola, que na época a entrada era lá atrás, eu já saí já com uma multidão aqui em peso na Tasso da Silveira. Moradores correm em direção à escola. Quem chega ao portão vê uma cena chocante. Alunos fogem desesperados. E depois só foi cair a ficha, né? Demorou, aí fui para a casa dos meus parentes e descobri na casa dos meus parentes, era 3 horas da tarde, que ela já não estava mais entre nós. Quando eu cheguei para pegar meu filho na babá, aí eu vi a notícia, a tia dela no telefone, no repórter da Globo falando: ó, eu tô querendo falar com a mãe de Karine, que fala para me avisar que Karine morreu, eu não tô tendo como entrar em contato com ela. Quando eu olhei para aquilo ali, eu entrei em pânico. Isso já era 8 horas da noite que eu consegui chegar em casa. Aí 8 horas da noite eu fui para Realengo, mas mesmo assim eu não estava acreditando. Entre as vítimas fatais e sobreviventes, era uma relação de muito afeto. Alguma dessas crianças eu peguei no colo, eu ensinei a mãe a trocar fralda e, na verdade, as mães, né, eu vi as mães crescerem, né, e formarem família, gestarem essas crianças irem crescendo, chegarem até a idade que chegou, né, e sempre envolto ali. A gente sempre muito envolto, uma relação de muito carinho, por conta quase que familiar, vamos dizer, uma relação familiar, né? Porque eram filhos de amigos e alguns, né, muito próximos, mais próximos até do que muitos parentes meus. E o dia 7 foi um dia devastador. Foi um dia muito, muito complicado. É impressionante a gente acreditar que isso aconteceu aqui. Que isso aconteceu com crianças, já é complicado, com crianças dentro da escola mais ainda, e que aconteceu bem aqui mesmo. A gente está acostumado a falar lugar de criança na escola, ouvir também falar disso. Mas como que você bota uma criança numa escola e não tem certeza que de lá ela vai sair com vida? A gente acha que está seguro, né? É um espaço onde era para estar seguro e não está. Isso tudo é muito bizarro para mim até hoje. Tem vezes que eu não consigo acreditar que eu passei por isso. Tem vezes que eu me olho no espelho, eu me vejo na cadeira de rodas, eu nem consigo acreditar. Minha família fala: a ficha não caiu até hoje. Cara, eu acho que não vai cair nunca, porque é tão bizarro. É tão bizarro pensar que eu passei por isso, é tão bizarro tudo. É inacreditável, sabe? Realmente é uma história de filme. Depois que aconteceu isso, olha, eu não sei. É por isso que eu me mudei da onde que eu moro, por causa disso. Porque se eu ouvir um barulho, se alguma coisa caindo, eu já entro em pânico. Barulho de tiro é uma coisa que me assusta, principalmente próximo de colégio, de universidade. É um sofrimento muito grande que é irreparável, que não é indenização nenhuma que vai compensar, né? Mas a gente vai fazer isso com a maior brevidade possível. A gente não quer ver essas famílias que já sofreram o que sofreram, né, passar em mais 20 anos brigando na justiça contra a prefeitura para tentar receber alguma coisa. Como tomou uma proporção muito grande o massacre de Realengo,
Eles vieram para cá, eles abraçaram a causa, a princípio, se mostraram presente e, enfim, passou-se o tempo, hoje a gente vê a Associação dos Anjos de Leão cobrando coisas. Hoje a gente vê, no meu caso, eu brigando na justiça por coisas. Então, assim, tudo é com muita briga. No começo de um massacre, no começo de uma tragédia, seja ela qual for, sempre vai ter aquela tensão ali em cima. Mas o tempo vai passar, vai cair no esquecimento, e se você não ficar aí brigando, eles não estão nem aí. Destes estudantes, Matheus Moraes, pediu ao governo, além de R$10 mil em danos morais, o custeio de seus tratamentos psicológicos, uma vez que o seu trauma o impedia de viver plenamente. Em uma apelação realizada junto com seus pais, ao jovem foi concedido o pagamento integral do tratamento e à sua família R$30 mil por genitor em razão dos danos morais. Eu conheço gente que não sai de casa até hoje, entendeu? Tipo, que não era só porque estudava no colégio e não perdeu ninguém, não era da minha sala e não sai de casa até hoje. É um trauma, não tem outra maneira de falar. A escola tinha que ser assim, um ambiente confortável, agradável, não só para as crianças, mas também para os pais, né? E o acesso a elas, a partir do momento que elas estão dentro da escola, a gente imagina que tem que ser difícil. Não é um lugar que você tem que entrar fácil. As escolas da prefeitura vão continuar, as escolas municipais, estaduais vão continuar abertas às pessoas, né? As escolas são locais de integração e não da gente se esconder da cidade, das coisas que acontecem. Eu não vi mudança. Não vi mudança. A gente vê aqui onde aconteceu, você chega aqui durante a semana, o guarda municipal está aqui, só ele. O guarda municipal desarmado. Se uma pessoa como ele, esse rapaz, quiser, ele vai chegar aqui, a primeira vítima dele vai ser o guarda municipal e depois ele vai entrar, porque não tem ninguém para impedir isso. Outras escolas você não vê nem guarda municipal. Tem escolas próximas à residência que eu passo diariamente, você não vê ninguém. Não tem policiamento, não tem nada. Eu acredito também que é uma coisa que me incomoda muito, é o acesso à internet, que é fácil para as crianças hoje em dia. E com a questão da Deep Web, que ele teve todo o acesso, aquele pessoal do islamismo, onde hoje em dia se comemora esse dia 7 como uma vitória para esses monstros da internet que fazem esse tipo de coisa. Inclusive eles praticamente criam na internet outros perfis, como o Wellington, né, na Deep Web, para fazer isso nas outras escolas, como vem acontecendo. Isso pode ser imagem para as pessoas, para um próximo atirador vir em outro colégio, se inspirar, como muitos falam que ele se inspirou em Columbine, que ele se inspirou em 22 de julho, lá na Noruega, entendeu? Então eles podem se inspirar isso a qualquer momento. De 2010 até 2015, 2016, muito, por exemplo, um sofrimento de depressão ligada à automutilação. A gente teve aquela época do cutting muito grande. Nessa virada histórica aí do Brasil, a gente começou a ver crescendo o desespero do jovem, que era manifestado muito na autoagressão, partir para a agressão, para a violência contra o outro, e subiu bastante, né? Muitos jovens com ideias, né? Com essas ideias, né? De atirarem nas pessoas da escola, de violência com os colegas. Hoje nós temos aí o RAIS, o PROES, algumas coisas aí onde a prefeitura paga ao policial para trabalhar na folga, o Estado, o comércio, né, uma associação paga o policial para trabalhar na folga. Poderia acontecer a mesma coisa na escola, botar um policial durante a folga dele na escola, a escola municipal junto com o guarda municipal. Teria que ter essa dupla. Eu acho que seria o essencial. E a gente junto com a associação está sempre, a associação, né, que a gente montou depois do acontecido, está sempre batendo na mesma tecla de segurança, de acompanhamento psicológico. E os governantes não acreditam, não sei, não querem, né, tomar uma atitude. E até porque eu acho que para o governo, no caso do prefeito, ele acha que seria assinar a culpa, né? Se ele age
em prol, né? Fazendo do jeito que a gente está sugerindo, para ele vai parecer assim, realmente a culpa é minha. Sinceramente, quer dizer, essa é uma escola normal do município do Rio de Janeiro, né? Ela tem aquilo que uma escola precisa ter. E acaba que os outros estados não dão a mesma importância que a gente da associação dá para isso, porque fomos nós que passamos por isso, né? E a gente não quer que outras famílias passem também. Antes o pessoal não tinha noção da dimensão do que era o bullying. Pro pessoal era zoeira, era brincadeira, brincadeira. Hoje em dia é uma brincadeira de mau gosto que acabou tirando vidas não só da Tasso da Silveira, como de outros colégios, de outras pessoas que tiram a sua própria vida por causa de bullying. Infelizmente, né, o Wellington, ele era um menino muito reservado, né? Ele era reservado. O que passava na cabeça dele, será que ele já tinha pensamentos de fazer alguma coisa? Não sei. Será que ele passou a sofrer bullying por ser reservado? Também não sei. O Wellington morreu junto com os 12, então só ele poderia responder isso pra gente. O fato é que o bullying, ele causa danos, e danos irreversíveis, entendeu? Esse é o fato. Com certeza, foi algo que a gente deixou escapar, digo como um profissional de educação, digo como família e digo como sociedade, né? Era para estar tudo muito bem englobado, tudo bem fechado, né? Tanta gente para cuidar, né? Se a gente trabalhasse assim, seria interessante. Como a violência é estrutural na nossa sociedade e a gente faz coisas que, a meu ver, né, Lilian, eu acho muito errado. Não vou caguetar meu colega que faz a coisa errada. Se eu denunciar uma coisa errada, eu sou chata, isso é mimimi. Então a gente é bastante tolerante com algumas coisas que vão crescendo, né? Porque nunca começa assim uma agressão direta, alguém vem e te xinga. Começa toda uma série de pequenos comportamentos, pequenas coisas que vão crescendo ao dia a dia e os adultos vão deixando acontecer, né? Na sala de aula, em casa, a falta de diálogo também, né, dos pais com a criança. A complexidade do bullying é porque ele vem de toda uma sociedade. Antes dessa criança, desse adolescente chegar até a escola, ele vem de casa, ele passa por vários ambientes e ele acaba na escola. E se ela se dá nessa escola, lógico, não é uma coisa legal. O bullying não é uma brincadeira, é uma coisa triste, é uma coisa dolorosa, é uma coisa... no nosso caso, né? Sem reparo, porque por mais que a gente esteja aqui, a gente está lutando para que não venha acontecer com outros, os anjos têm lutado para isso, né? Mas no nosso caso, assim, não tem reparo. Né? No caso das nossas crianças, elas não vão voltar. Se for num colégio hoje em dia, o pessoal zoa mesmo, não tem noção do que é isso. Para algumas pessoas, as pessoas se importam, para outras não. O pessoal que o psicológico já está afetado, isso pode gerar muita confusão mental na cabeça e a pessoa pode ficar revoltada e acontecer do que aconteceu. O que eu entendi disso tudo foi que ele sofreu bullying, ele já vinha de um passado que sofria bullying, as meninas maltratavam ele no colégio, os garotos jogavam ele dentro da lata de lixo, enfiavam a cabeça dele dentro do vaso, puxavam a descarga. Enfim, uma série de coisas, de coisas que vinham acontecendo e que foi fazendo com que ele só alimentasse aquele ódio dentro dele, aquela sede de vingança, e ele achou que fazendo isso com pessoas que não tinham nada a ver com a história, ele, sei lá, iria resolver ou iria... Não sei, é realmente difícil de entender. O que faz uma pessoa virar um assassino são multifatores, né? Tem questões genéticas, biológicas, a criação da pessoa,
que faz com que você tenha a construção de alguém com transtorno de personalidade. São multifatores. Então não é o bullying o direto responsável pela criação de um assassino, com certeza. No entanto, a experiência, as pessoas que viveram muitas situações de violência, como bullying, né, em situações muito cedo da vida, obviamente guardam aí muitas marcas, né? Marcas profundas, cujo tratamento delas, digamos assim, né, fechar essas feridas não é algo simples. Então a gente pode dizer que o bullying poderia ajudar a potencializar algo que já né, poderia, pode ser que sim, pode ser um elemento, né, mas não o elemento. Eu não sei se eu perdoo ou não, porque eu nem sei se eu tenho condições de perdoar alguém, sabe? Mas eu acredito, assim, que ele é tão vítima quanto as crianças que ele matou. Ele sofreu muito, né, antes disso tudo. E eu acredito que se ele tivesse um acompanhamento, se ele tivesse o cuidado adequado, sabe? Se a escola estivesse preparada para isso, né, para tratar de um aluno com esse tipo de problema, eu acredito que isso seria evitado. Perdoar ele, tipo, falar tranquilo, acho que se ele fosse vivo hoje, não tivesse se matado, eu acho que ele seria o meu maior terror, porque até hoje eu sonho, até hoje eu tomo susto, eu sou assustado, eu vejo o rosto dele na minha frente todo não tem um dia que eu não lembre da cara dele, do que aconteceu, eu sonho, entendeu? É muito complicado. Com ele morto, eu não sinto nada. Na verdade, eu sinto até pena. Difícil não lembrar quando eu penso em você. Queria prometer que vai. Eu perdoei ele. Mas não posso te dizer. As outras era difícil de perdoar. As outras mães, né? As outras mães. Mas eu, particularmente eu, perdoei sim. Perdoei porque ele era uma pessoa doente, entendeu? Doente. Um aluno que tinha sido vítima de bullying invadiu o colégio e acabou matando 12 crianças inocentes e outras 13 pessoas ficaram feridas. A polícia entrou na escola, cercou o atirador e ele acabou se suicidando. Cada pessoa um universo tão particular. Cada palavra tem um peso pra quem ouvir. Tantas coisas que não conseguimos explicar. A saudade de momentos que nunca vivi. Em um segundo tudo muda de direção. Aquele dia 7 impossível de esquecer. Você se foi, levou um pedaço do meu coração. O sofrimento de quem fica eles fingem não ver. Fato que a nossa pátria amada eu não perdoaria não. Recentemente lá em saudade se repetiu. E se depender do nosso estado se repetirão. Não haverá caminho sem se unir. Não fazer com outro que não quer pra si. Não haverá caminho sem se unir. Perdão é uma coisa muito forte, né? É uma coisa, eu já pensei nisso já. Eu já pensei em que eu não queria que ele morresse. Eu queria ter a oportunidade de perguntar para ele o porquê. Por que ele fez isso, né? Por quê? Porque a falta que a minha filha faz é muito grande. Não tem. Isso vai ficar no nosso coração. Agora, perdão, eu não tenho nem como te responder, filha, porque a dor é muito grande. Ana Carolina. Bianca. Jéssica. Igor. Karine. Larissa dos Santos. Larissa Silva. Luísa Paula. Mariana. Milena. Samira.